Olá, tudo bem? Thiago Menezes, mais uma vez sejam bem-vindos ao Seu Futuro Tem Valor, falando sobre finanças, como cuidar do nosso suado dinheirinho. Não adianta só se esforçar para ganhar, depois que ganha tem que cuidar bem também, senão ele vai pro ralo. E hoje o tema é Previdência Privada, um dos investimentos mais populares dentre os brasileiros. Em primeiro lugar, poupança, e em segundo lugar é a previdência privada. Mas é muito importante você saber escolher bem qual fundo de previdência você vai alocar. Tem gente que gosta de, por exemplo, colocar todo mês ali, deixa até no débito automático, isso facilita a educação financeira do poupar. Então deixa ali no cartão, no débito, sempre ali ou no boleto, parcelas a se contribuir na previdência, R$100, R$500, R$1.000, isso é legal? Sim, isso é interessante. Mas claro que aí você precisa escolher bem onde você vai aplicar na previdência privada. Lembrando que para fazer uma carteira, pensando numa aposentadoria, uma carteira de investimentos que você está montando para ter uma renda lá na frente, não precisa ser necessariamente previdência privada. Você pode buscar outras alternativas e montar a sua própria carteira. Porque em primeiro lugar, falando sobre o conceito, previdência privada nada mais é do que um fundo de investimento. Imagina uma pizza, então, com vários pedaços, onde cada pedaço é um sabor da pizza. E cada sabor e cada pedaço vai ser uma aplicação diferente. Você paga uma taxa para que o fundo de previdência faça essa gestão de carteira para você. Carteira que você, inclusive, pode montar sozinho, aplicando em várias modalidades de investimentos. Agora vamos falar sobre 4 pontos muito importantes para que você analise sempre antes de investir em previdência privada. Quais são eles? Primeiro, rentabilidade, claro. Mais importante é o potencial de retorno que o fundo de previdência que você está escolhendo tem. E aí o potencial de retorno ele vai moldar de acordo com a estratégia, que é o segundo ponto aí que eu vou destacar. Então, primeiro ponto ainda, olhe principalmente a rentabilidade através da lâmina ali, que é o documento que mostra a estratégia resumida e quanto que o fundo está rendendo. Olhe pelo menos ali quanto que ele rendeu em 12 meses, 24 meses e nos últimos 3 anos, 36 meses. Por quê? Principalmente se você pegar um período mais de médio e longo prazo, ou seja, que é justamente entre 3 anos, 4 anos, você já vê uma consistência melhor em termos de resultado do fundo. Não adianta só olhar um mês, não adianta só olhar 12 meses. E a gente sempre adota aquela perspectiva, né, de que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Ainda mais se for um fundo que é mais agressivo, que oscila mais, porque ele provavelmente investe em alguma coisa de renda variável, ações, por exemplo. Então, primeiro ponto, rentabilidade. Quanto que o seu fundo está rendendo? E claro, compare com outros fundos de mesma estratégia. E aí a gente vai para o segundo ponto. Além de analisar a rentabilidade, e aí o seu parâmetro principal é o CDI, o quanto que ele está rendendo em cima do CDI, o fundo de previdência. CDI é a taxa de juros básica, que hoje está em 7,39 ao ano e está caminhando para em torno de 6,5 no ano que vem. Ok, o fundo tem que estar rendendo nessa média, então se possível um pouquinho acima disso. Só que quanto mais acima do CDI você quiser de retorno, mais risco você vai ter que colocar na sua carteira, ou seja, vai ter que ser um fundo mais agressivo. E aí a gente vai para o segundo ponto, qual é a estratégia? Qual é a estratégia do fundo de previdência que você está escolhendo? Se você quer algo conservador, tem que ser um fundo que priorize investimentos em renda fixa. Então, voltando para a analogia da pizza, tem que ser uma previdência que tenha uma carteira de investimentos, onde os pedaços das pizzas, né, as aplicações que esse fundo está fazendo, tem que ser aplicações conservadoras, prioritariamente. Então tem que ser títulos públicos, tem que ser um fundo de previdência que invista um pouquinho em CDB, em debênture, mas grande parte vai estar em títulos públicos, né? Isso até majoritariamente ocorre em praticamente todas as previdências, por questão legal, né? Principalmente fundos de renda fixa de previdência. E se você não quer ter susto, vida tranquila, né? Sem ali estresse, emoções, fundo de renda fixa de previdência é o ideal. E aí existem os fundos compostos, que são justamente aqueles que dão uma misturada. Eles aplicam um pouco em renda fixa e um pouco em renda variável. Ações, por exemplo, chegam a investir até o limite máximo de 49% do total da carteira, do total dos pedaços das pizzas, em ações. Então, se você quer algo um pouquinho mais agressivo e tem perspectiva de prazo maior aí do que principalmente 2 anos para aplicar, entre 2 anos para cima, ok, dá para esperar. A longo prazo, os fundos compostos, por serem mais agressivos e investir um pouco mais em renda variável, tem uma perspectiva boa se a bolsa também tiver uma perspectiva boa de retorno.
E esses geralmente a longo prazo rendem mais, mas aí tem que ter um pouquinho de sangue frio, porque eles oscilam mais. Ok, então o primeiro ponto, voltando, olhe a rentabilidade e compare o fundo que você está analisando com outros fundos de outras assets, ou seja, de outras opções de bancos, seguradoras, para que você consiga ver qual está rendendo mais e compare estratégia com estratégia, que é o segundo ponto. Estratégia, se é um fundo de renda fixa ou um fundo multimercado. Se você está analisando um fundo de renda fixa, não compare banana com abacaxi, ou seja, não compare um fundo de renda fixa com um fundo multimercado. Não compare estratégias diferentes. Compare sempre fundo de renda fixa com renda fixa e fundo multimercado com multimercado. Ok, analisamos a rentabilidade, escolhemos qual a estratégia que a gente vai definir, fizemos até possíveis comparações ali com as opções que eu tenho dentro do banco que eu tenho conta e de preferência também com outras seguradoras. Agora, o terceiro ponto é você olhar a taxa. Você tem que analisar a taxa não em primeiro lugar, mas em terceiro lugar. Ué, mas por que, Thiago? A taxa não é importante? É muito importante. Só que se você já viu que o fundo que você escolheu já rende mais e comparou com estratégias de mesmo parâmetro ali, renda fixa, multimercado, já está feita a decisão, porque a taxa administrativa ela já vem descontada ali na lâmina onde mostra a rentabilidade, ela já está descontada, você já está recebendo líquido. Então, se você escolher um fundo ali que já é o vencedor, dentre outros fundos que você está comparando, a taxa já está descontada, então as taxas são o de menos, tá? Mas claro que é legal você olhar a taxa, principalmente se você estiver comparando fundos de bancos versus fundos de assets fora de bancos, que é o que a gente chama de assets independentes, ou seja, seguradoras que não trabalham dentro dos bancos, mas você tem a opção, por exemplo, você vai fazer, por exemplo, o seguro do seu carro. Geralmente as pessoas não fazem mais seguro de carro dentro do banco, fazem fora, porque o atendimento às vezes é melhor, os produtos têm mais opções, o corretor de seguro vai te mostrar mais de 10 opções de empresas para fazer seguro e não uma única. Então aí a gente entra num ponto também muito importante, que é o quarto ponto por fim, que é a questão de onde fazer a previdência privada. E aí eu vou te responder que depende. Existem estudos que mostram que previdência privada dentro de banco de varejo, que é o banco tradicional do Brasil, é mais caro. E em média tem taxas 10 vezes mais caras do que assets independentes, ou seja, seguradoras que trabalham fora dos bancos. Ah, mas quais então, Thiago? Não vou te falar porque vai aparecer propaganda, e a ideia aqui não é fazer propaganda, mas existem sim fundos interessantes dentro dos bancos, mas geralmente os fundos de previdência de bancos eles são bons a partir de um valor mínimo de em torno de R$500 mil de investimento mínimo, às vezes para mais de 1 milhão. Então, não são todas as pessoas naturalmente que vão acessar produtos bons dentro do banco tradicional. Agora, produtos bons em termos de fundos de previdência fora do banco, se você vai para assets independentes, é comum a partir de 10 mil ou já a partir de aportes de R$500 por mês ou até às vezes menos, você já tem acesso a fundos que rendem mais de 100% do CDI e com taxas atrativas, né, em termos de custo. E aí, dentro do parâmetro taxa, né, a gente pode apontar como as duas principais taxas em previdência: a taxa de administração e a taxa de carregamento, que é uma taxa sobre os valores mensais que você aporta. De preferência, sempre escolha opções de fundos de previdência que não tenham essa segunda taxinha, que é a de carregamento, principalmente a de entrada. A de saída geralmente sempre vai ter, e já temos vídeos falando sobre isso, como funcionam essas taxas. Mas guarde bem isso. Pegue fundos que basicamente tenham baixas taxas de administração e, claro, se você escolher um fundo, voltando para o item 2, de estratégia fundo multimercado, ele tem que ter uma taxa mais cara do que um fundo de estratégia de renda fixa, porque o multimercado ele é mais difícil de se gerir, ele vai ter ações, vai ser um negócio bem mais complexo, então é justo ele cobrar mais pela taxa do que um fundo de renda fixa. Mas aí vem o segredo, né, que a gente comentou, que é o comparar. Compare os fundos que você está analisando com assets diferentes, com seguradoras diferentes, para ver qual está oferecendo o melhor retorno, que é o item 1 que a gente comentou, né, numa estratégia que você se sinta confortável, que é o item 2, né, e ao mesmo tempo, né, com taxas atrativas e também na asset que te traz mais segurança, né? Pode ser uma asset grande, pode ser uma asset
que tenham uma credibilidade maior no mercado, e aí com isso você vai ficar mais tranquilo em relação à sua carteira. É isso, gente. Muito obrigado aí pela sua atenção. Lembrem de curtir, de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal pelo YouTube, para que o trabalho continue ocorrendo de forma gratuita e evoluindo, claro, dê feedbacks e dicas para a gente ir melhorando também aqui o trabalho para vocês, tá bom? Um grande abraço, tudo de bom e continue conosco porque aqui o seu futuro tem valor. Até mais!